Ó, o Bruno conseguiu colocar pra gravar. Muito bem, Bruno. Maravilha. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Então, beleza. Sim. A gente vai falar um Sim. pouquinho sobre a influência do iluminismo na América e as suas revoluções na América. Se vocês escutarem algum grito, é meu irmão jogando videogame. Eu sei que a Camila não conseguiu chegar com vocês até o iluminismo, então eu vou explicar bem por alto assim, o que é o iluminismo, que aí quando ela for dar aula de Revolução Francesa, vocês estão mais ou menos situados. Então, eu para começar o slide eu coloquei essa imagem do mundo ocidental de cabeça para baixo. A gente sabe que não tá de cabeça para baixo, né, os geógrafos que não escutem. Mas a ideia foi de que sacudiu toda a ordem que estava acontecendo no momento, porque o iluminismo ele vem com esse movimento de quebra com o que acontecia até então. Gente, acho que eu vou ter que fechar minha porta, que tá muito barulho. Mas enfim, se vocês ouvirem, vocês me contem, porque aí eu vou lá e mexo. Ó, Maria, acho que não tá dando pra escutar, não. Ah, que bom, Pode que ficar eu tô tranquilo. ouvindo tudo aqui. Bom, o que a gente vai falar hoje, então? A gente vai falar sobre um pouquinho do que é iluminismo, a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos da América, do que virou os Estados Unidos, né? A gente vai falar sobre a Revolução Haitiana, que às vezes é um conteúdo que não costuma cair muito, mas eu acho ele bem importante. Ele cai bastante em vestibular de estadual, USP, Unicamp, Unesp, porque ele é uma revolução iluminista que não é na França, mas ela se passa numa colônia francesa. Então eu sempre trago para vocês, porque às vezes na escola, nos cursinhos, outros a gente não acaba não vendo. Eu tive na escola, assim, uma aula de 40 minutos sobre, e, e não achei que foi suficiente. Depois, um pedacinho com 2 exercícios que eu trouxe só pra gente praticar um pouco, e as indicações de filme, leitura, enfim. Se tiver dúvida, é só me interromper e me perguntar. Tudo bem? Então, tá bom. Certo. O iluminismo, ele vem da ideia de luz, de iluminação. Então, ele fica conhecido como século das luzes, o século XVIII. Lembrando que eu estou falando de século XVIII, eu estou falando mais ou menos de 1700, tá? 1701, enfim, até 1800. Enfim, então, para deixar bem claro. A ideia de iluminismo, de século das luzes, é porque você está trazendo luz para uma coisa que até então era sombria. Então a gente precisa pensar no que a gente estava falando antes, que era o antigo regime, que também é chamado de absolutismo. Então o iluminismo ele vem como uma crítica ao absolutismo, vem como uma crítica à proximidade da igreja com o Estado, ou seja, aquela coisa de que o rei era uma figura divina, e completamente atrelado à igreja, e da interferência do Estado em vários âmbitos, seja na economia, seja na crença. Então tudo isso vem com uma forma de crítica. A gente vai ver, inclusive, que um dos grandes pensadores do iluminismo estadunidense, do iluminismo das 13 colônias, são liberais, que a gente vai descobrir mais pra frente o que isso quer falar. Eu acho que na aula que a gente se apresentou, eu comentei, né, gente? Eu quase fui economista, fui por pouco. Então, eu vou tentar trazer alguns termos mais pro lado da história econômica, que é o que eu me dou melhor. O pensamento traz essa razão, e a razão é como se fosse uma luz que ilumina o caminho da pessoa. Então, a razão seria o farol da humanidade, aquele farol de navio que fica, tipo, para guiar. Então, é aquilo, essa ideia. Quem são os iluministas? Eles não são nobres, em sua maioria. Alguns deles são, alguns pensadores são. Mas a classe social que a gente vai ver que é mais beneficiada e que as ideias iluministas mais bem se encaixam é na classe burguesa, que é essa classe social que ela nasce no final da Idade Média, com o renascimento comercial, urbano, que a Camila deve ter falado bastante com vocês. Então, quando a gente tem essa quebra com esse regime, com esse antigo regime, obviamente que ele não era chamado de antigo regime, né? Porque nada nasce velho, a não ser a política brasileira, mas enfim. Então, marca a ascensão da burguesia por meio dos comércios, que a Camila e o Du já falaram com vocês sobre grandes navegações. Eu falei um pouquinho na aula passada, quando a gente falou sobre colonização da América Espanhola. E aí a gente tem essa burguesia, que eles estão uma elite econômica, mas vocês vão ver que no caso da França, eles eram uma elite econômica, mas eles tinham os mesmos direitos que os pobres. Então, para eles não era muito vantajoso. Então, o iluminismo, ele também é uma forma de uma revolução burguesa em alguns dos países. A gente vai ver que não é o caso do Haiti, mas no caso da França, sim. No caso dos Estados Unidos, sim.
Enfim, por enquanto tá tudo bem. Eu vou passar bem rapidinho por iluminismo, só para não roubar a vez da Camila e para vocês não ficarem sem saber do que eu tô falando. Eu trouxe aqui alguns poucos pensadores iluministas, tem outros, tem muitos. A gente pode falar só sobre pensadores iluministas franceses, pensadores iluministas de outros países. A gente pode ficar bastante tempo nisso. Então, eu trouxe só alguns, são os principais que mais aparecem pra gente Posso nesse fazer uma slide. pergunta? Claro. Eu estou vendo aqui, legislativo, executivo e judiciário. Foi no iluminismo que criou a política democrática em questão de três poderes? Que depois se É, espelhou ao poder que hoje temos? isso. O Montesquieu, ele é quem vai propor essa divisão do Estado, como a gente vê hoje, mas não é exatamente a democracia que a gente conhece hoje. Imagina, não se falava em, por exemplo, sufrágio universal para analfabetos, para mulheres, para pobres. O Montesquieu, ele faz esse primeiro esboço e é onde os democratas atuais, né, que desenvolveram a democracia do século, principalmente do século XX, ali no Brasil do século, finalzinho do século XX, comecinho do século XXI, daí que a gente bebe para poder dividir os estados, os poderes que vão reger um estado. Se você, não sei, acho que vocês já viram com o Du, talvez o Bruno possa me ajudar, mas o Du, ele fala com vocês que no Brasil nem sempre houveram esses três poderes, né? Em algum momento já houve um quarto aí que ele tinha um papel de controlar os outros três. Mas enfim, deixa eu... Então a gente tem o Voltaire, que ele é bem famoso, ele escreveu romances, ele escreveu uma série de livros, que ele critica a igreja e ele defende as liberdades. O que são essas liberdades? A liberdade de culto, a liberdade de você não ter que seguir todos os dogmas da igreja. Aqui a gente já está no contexto de contra-reforma, né? Acho que a Camila deve ter falado com vocês de reforma e contra-reforma. O Montesquieu, que ele vai escrever sobre política, então ele quem desenvolve essa ideia do legislativo, do executivo, do judiciário. E qual que é a ideia dele? Se a gente for pensar que a gente está vivendo num momento de poder absoluto, onde o rei é uma figura que concentra todos os poderes, ele vai tentar propor como, de alguma forma, a gente sempre tem alguma divisão de equilíbrio. Então, o legislativo, ele é representado atualmente para a gente, né, pelos vereadores, os deputados, os senadores. O executivo é o nosso presidente da República, o presidente da República, e o judiciário é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil. Então, dessa forma, nenhum poder sobrejuga o outro? Essa é a palavra? Nenhum poder manda mais do que os outros. Pronto, já que a gente não sabe, a gente bota o jogo mais fácil. Então, nenhum desses poderes ele manda mais do que o outro. Então, a gente evita ter um poder absoluto de qualquer um desses poderes. É por isso que a história do Brasil, inclusive estou roubando um pedacinho da fala do Du, quando a gente fala do poder moderador lá de Dom Pedro, a gente está falando de um absolutismo constitucional, porque o poder moderador nada mais era do que um poder que mandava nesses três poderes. Então, o poder do imperador, do rei, ainda era absoluto. O Rousseau, ele critica a propriedade privada, mas calma, ele não é, ele não é nenhum grande revolucionário a favor da reforma agrária, assim. Sobrepõe, isso, Leila, exatamente. Nenhum poder sobrepõe o outro. O Du provavelmente vai falar disso na próxima aula dele ou na seguinte. Ah, tá, Bruno. Eu acho que a gente ia começar a melhorar a nossa planilha ali para ver o que a gente deu de fato. Ah, independência do primeiro reinado. Bom, vocês vão ver isso então com o Du em breve. O Rousseau, então, ele critica a propriedade privada que gera desigualdade. Se a gente está falando ainda de um cenário absolutista, os donos de terra são nobres. Não é qualquer um que vai, qualquer burguês engenheirado que vai e compra a sua terra. As terras elas são dadas pelo rei para os nobres. Então, a crítica da propriedade privada seria dessa propriedade privada por doação e não pela compra. Então, calma, ele não é um grande reformista nesse sentido. Calma que eu me perdi, meu cachorro latiu, eu me perdi. Agora eu fico curiosa. Ai, gente, história do Brasil é a melhor que tem. É isso aí, o Du é o professor que deu a melhor matéria, porque
a gente vê umas coisas acontecendo, e aí, quando vai para o Brasil, é sempre, tipo, mais ou menos aquilo, mas é sempre muito mais emocionante. A história do Brasil é tudinho. Eu também, eu adoro a história do Brasil. E a gente tem o Adam Smith, que eu acho que desses 4 aí, é o que a gente talvez mais ouça falar hoje em dia. Sempre vira e mexe, tem sempre alguém usando uma frase do Adam Smith, tipo aquela da mão invisível que controla o mercado, a demanda, né? Que a demanda ela resulta na oferta e demanda. O Adam Smith talvez seja o mais usado, principalmente nos jornais. Nossa, gente, eu não sei você, eu tenho vontade de chorar. Cada vez que tá rolando o jornal, e eu escuto a repórter falando, a lei da oferta e da demanda, sabe? Todo mundo tá querendo comprar arroz, o preço do arroz subiu. Não, o preço do arroz subiu porque para os produtores de arroz é mais interessante vender o arroz com o dólar a quase R$ 6 do que você vender para o mercado interno. E aí o que acontece? O pouco arroz que tem sobe pra caramba e a gente tem um país onde 20 milhões de pessoas não sabem como comer no dia seguinte. Então, rápido momento de falar mal do jornal, que eu gosto de fazer isso. Enfim, o Adam Smith. Oi, Carla. Não, eu só ia falar que as coisas vão piorar porque vai faltar água, entendeu? Aí, Eu sou uma pessoa bem enfim. pessimista. Eu acho que a gente está na beira de um colapso de eletricidade e de água, porque se não tem água, não tem hidrelétrica, sem hidrelétrica, não tem luz, porque o Brasil é um país que tem sua matriz energética muito pouco variada. Mas enfim, né? Para mais dicas e tristezas, a gente pode chorar juntos. Enfim, o Adam Smith, ele. Oi, Tayla, fala de novo. Não, eu ia te perguntar se é isso que você aprende em economia. Depois eu vou te perguntar mais coisas. O curso de economia ele é bem bacana se você tiver a cabeça no lugar, senão quando você vê, você está voltando no novo, assim, ele é meio preocupante. Você precisa fazer. Se você vai fazer economia, você tem que ter sempre na cabeça que tudo isso aqui tá errado. A gente tem que fazer economia para poder xingar todo esse sistema que deu errado, vem dando errado há anos e anos. Mas enfim, calma, tem um comentário aqui. Isso vem acontecendo aos 12 anos, exatamente. A nossa produção, né, produção de água, se é que dá falar de produção de um negócio que chove, a gente não tem muito como influir. Ela vem diminuindo há alguns anos, tanto que a gente teve em 2015, 2014 uma crise hídrica horrível. Deus me livre o novo, que é a velha política. Gente, o novo é o partido que nasceu velho, entendeu? É triste. De novo, não tem nada. Inclusive, né? Inclusive, o governador, que foi o novo elegeu. Nossa, a gente tá saindo do foco, não tem problema, não tem muito conteúdo, por se dizer assim. O único governador que o novo elegeu em 2018, né? Ele já era de outro partido. Ele era do. Eu não vou lembrar, mas a família toda dele, o Zema, isso. A família toda dele era de um partido, ele era daquele partido, e aí ele largou o partido para ir pro novo. Enfim. De novo, não tem mesmo nada, porque você vê as coisas que os caras aprovam, né? Mas, enfim. Eles votam a favor de tudo que é antigo. Exato. Eu sei que a Minas tá num problema aí com o Zema. Mas, enfim. E todas as pessoas gostam de citar o Adam Smith. O Adam Smith ele tem uma obra muito famosa, que é A Riqueza das Nações. Nessa Riqueza das Nações, ele vai defender a defesa do Mercado Livre. Não é um aplicativo. Inclusive, eu amo muito o Mercado Livre. O Mercado Livre rainha, a Amazon nadinha, Jeff Bezos, quem é você? Não ligo. Eu consumo muito o Mercado Livre, eu amo o Mercado Livre. Enfim, o Mercado Livre, que ele diz, é sem interferência do Estado. É sem que o Estado interfira. Por exemplo, como é que o Estado interfere no que a gente faz hoje? O nosso regime cambial, tipo, quanto custa o dólar e tal, ainda é um pouco hoje, muito menos do que era na década passada, nos anos 2000, nos anos 2010. Mas o nosso regime cambial, na teoria, ele é livre. Então, se tem muita gente querendo comprar dólar, o preço do dólar vai subir. Se tem muita gente querendo vender dólar, o preço do dólar vai descer. Tão simples quanto isso, que é o que a gente chama de câmbio livre, de flutuação livre. Só que, no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma interferência estatal, que o dólar só pode flutuar livremente entre, sei lá, 1,60
e 2,50. Se o dólar atingiu 2,50, o nosso Banco Central, que tem uma boa reserva de dólar, vai vender dólar para aquele preço baixe, e se o dólar chegar a 1,60, eles vão comprar muito dólar para que o preço suba. Então, é o que a gente chama de regime de flutuação suja, porque é um regime flutuante, mas ele tem interferência do governo. Então, é assim, por exemplo, que o governo pode intervir no mercado. Estou dando um exemplo recente para ficar mais claro. Então, se o governo não interfere em nada, a gente tem, por exemplo, o dólar a R$7, daqui a pouco vai chegar, não duvido muito. Quero ver ano de eleição, gente. Ano de eleição, o dólar, ele fica mais maluco que o gerente. Acompanhe, é legal. Não muda nada, quer dizer, muda muita coisa na nossa vida, mas não que a gente vai comprar o dólar em si. Quem mexe nesses negócios de dólar para subir ou descer? São os grandes compradores de dólares. Então, as empresas, as pessoas que negociam em dólar. Porque você pode comprar ações brasileiras em dólar, e aí quando você compra essas ações, está entrando dólar no país. Quando as pessoas começam a vender as suas ações, elas começam a retirar os investimentos em dólar do país. Então, se tem menos dólar, o preço vai subir. Se tem muito dólar, o preço vai descer. Eu sempre tive dificuldade nesses negócios de dólar. Eles ficavam falando que o dólar subiu, que o dólar desceu, que tem a ver com grandes empresas, sei lá. Quem mexe com isso é gente rica. Assim, comprar e vender dólar é realmente para gente rica, mas o dólar ele influencia muito na nossa vida, por exemplo. O Brasil não produz a própria farinha de trigo. A gente precisa importar a farinha de trigo de outros países para fazer, por exemplo, o francês. Então, se o dólar sobe, o preço do quilo do pão francês sobe também, porque ele está ligado diretamente ao dólar. A gasolina, embora a gente seja autossuficiente em petróleo, a gente, de uns anos para cá, a gente parou de refinar o petróleo. A gente exporta ele cru, que é muito mais barato. Ele é refinado lá fora e a gente compra de volta. Então passa por um processo que tem interferência do dólar. Toda essa parte de mercado, de variação e tal, é uma grande coisa que não existe, mas a gente acredita que existe, só por isso ele existe. Tipo, se de repente todo mundo falasse, gente, isso aqui nem nada a ver, nem é de verdade, com certeza quebraria o mercado. Só que é um grande sistema de confiança. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula sobre isso. Eu adoro dar essa aula sobre crises capitalistas. Eu quero saber. Baseado em economia. Eu gosto bastante. Eu falo um pouco sobre como, por exemplo, a gente sabe que um papel vale R$5 e que a gente sabe que um pão custa, sei lá, R$5. Eu falo só dar um exemplo. Mari. Então, oi. Se um presidente quisesse criar uma outra moeda para fugir do dólar, teria chance disso acontecer? É que a hegemonia internacional do dólar, ela tá ligada a muitos outros fatores que não é só o país que quer, né? Por exemplo, um exemplo muito doido. Antes de 2000, a União Europeia não era euro. Cada país tinha a sua moeda. Então, na França era um franco, em Portugal era a lira portuguesa, na Grécia era o dracma, enfim, eu não sei o nome dos outros, eu sei o nome desses. Só que eles decidiram adotar o euro. Mas, quando você não emite a sua própria moeda, que é o caso, por exemplo, da Grécia, eles têm um problemão porque eles não emitem o próprio dinheiro. O que eles fazem? Se você procurar na internet, tipo, etiqueta de coisa para vender na França, você vai achar o preço em euro e o preço em francos. O franco está em desuso na França há mais de 20 anos. Mas eles ainda assim colocam o preço em franco para eles sempre terem essa correlação entre o euro e o franco, para se em algum momento o euro deixar de existir, eles não terem que criar uma moeda do nada, eles sempre têm esse câmbio paralelo entre o franco. Então, quando a gente fala do dólar ser a moeda internacional, ele se tornou ao longo dos anos, ele foi se tornando ao final do século XIX, principalmente depois das grandes guerras, da Primeira e da Segunda Grande Guerra. E isso não tem como a gente mudar só querendo. A gente tem que ter uma mudança de eixo de potência econômica. Então, vamos supor que a China vire a grande potência econômica. A gente vai começar a se basear no Ien. O Ien vai virar a moeda internacional. Todas as transações internacionais vão ser feitas em Ien. Isso que eu ia perguntar. E a China? Eles não usam dólar. Eles até usam. Esse é o doido. Eles usam, por exemplo,
Agora a China está apoiando o Talibã no Afeganistão e eles já enviaram mais de 30 bilhões de dólares pro Talibã. Certo. Então eles usam também. Mas é uma história muito... Tá uma história muito difícil. Então, Leila, tem um podcast que eu ouço que se chama Foro de Teresina, da revista Piauí, é bem legal. Que eles falam que essa saída dos Estados Unidos no Talibã e o relatório que eles soltaram, assumindo que toda a invasão, toda a permanência de 20 anos foi um erro, isso pode decretar o fim da hegemonia internacional dos Estados Unidos. Pode ser que a gente esteja assistindo ao fim dessa ordem mundial que foi criada principalmente depois do 11 de setembro, da guerra ao terror e tal. Enfim, a gente só vai saber quando a gente se afastar, né? Quando tiver passado uns 20, 30 anos, a gente vai olhar pra trás e falar, olha só. Porque isso é história também. Estudar história também é dar tempo pra história acontecer, né? Tem alguns pesquisadores que saem querendo escrever a qualquer tempo, a qualquer custo, e não dá tempo pra história acontecer. Sim, Leila? Então, há 20 anos atrás, quando os Estados Unidos tomou o Afeganistão, falando que era um bem para aquela região, falando que eles iam trazer um benefício para aquela região, tomando conta daquele país, eles falavam que era isso, e muitos lutavam falando que não, que o interesse dos Estados Unidos era outro. Não era só em proteger as leis, em proteger os direitos humanos, não. Eles queriam mesmo, o interesse deles era crescer o comércio e a produção de heroína, tanto que isso cresceu muito lá, naquela região, né? Então, agora, essa hegemonia, por isso que eu estou falando, que essa hegemonia dessa moeda, dos Estados Unidos, enfim, dessa retirada é um reflexo disso, é bem um reflexo disso mesmo. E assim, conhecendo historicamente os Estados Unidos enquanto estratégia, né, enquanto poder de estratégia que eles têm, eu fico realmente com o pé atrás enquanto eles estão se retirando desse país agora e deixando o país do jeito que eles estão deixando. Quem não fica, né? Tanto é que a China agora tá apoiando o Talibã, não porque eles concordam com as ações do Talibã ou coisa do tipo, mas justamente porque eles estão de olho nos recursos naturais. Né? Exato, é um apoio em troca do acesso aos recursos naturais. Mas enfim. A hora que você falou da farinha de trigo, meu celular caiu bem dentro da minha medida de farinha de trigo. Meu Deus. Tô louco. Vamos voltar pro nosso século XVIII, mas a gente super pode marcar, se eu não me engano, quando é umas aulas extras, assim, a gente tem que marcar de sábado. Mas a gente marca e a gente chapeia, gente. Eu gosto de falar de economia, só não gostava de pensar em trabalhar com economia. Não era pra mim. Mas enfim, tudo bem aqui os nossos principais pensadores iluministas. Eu acho que a Camila vai trazer outros para vocês. Mas enfim, trouxe esses pra gente, só pra vocês saberem do que eu tô falando. A independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com essa dimensão que a gente conhece hoje, de leste a oeste, é um país que pega os dois oceanos. Eles não começaram assim, inclusive ali a região de hoje, os Estados Unidos, ele era colonizado pela França, pela Espanha, fazia parte da América Espanhola, pela Inglaterra. Então, enfim, os Estados Unidos, com a formação que a gente tem hoje, principalmente com o Alasca ali em cima, ele demora. Então, a gente começa falando dessas 13 colônias do leste, essas 13 colônias do leste do continente americano do norte. Essas 13 colônias, elas estavam sob o controle da metrópole. Vamos lembrar que eu acho que vocês já tiveram aula sobre... Deixa eu ver uma coisa aqui. Grandes navegações. Eu acho que já tiveram aula sobre a função de uma colônia, né? Mas, enfim, quando a gente fala de mercantilismo, que é esse sistema que se estabelece principalmente baseado nas colônias, nas metrópoles, a função de uma colônia, antes de mais nada, é de ser mercado consumidor, ou seja, de comprar das suas metrópoles. Então, tem um controle muito grande do que entra no país para evitar que um outro país venda para a colônia de um país Y. Ficou meio confuso.
Mas enfim, tipo, se é uma colônia inglesa, só produtos ingleses vão ser vendidos lá, porque aí todo o lucro e todo o dinheiro vai para a colônia britânica, tá? A gente tem na história uma grande história de conflitos entre Inglaterra e França. Eu acho que até o século XIX, se a Inglaterra estiver em guerra com alguém, provavelmente ou é com uma colônia ou é com a França, sempre. E aí uma dessas guerras é a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra entre Inglaterra e França. E toda guerra, ela é muito lucrativa, mas ela é muito custosa. E a Inglaterra estava lá com seus fundos baixos, não precisava arranjar um jeito de arranjar dinheiro. Então, eles aumentam os impostos às suas colônias. Como? Criando leis. Por exemplo, a Lei do Açúcar, que é de 1764, que os colônios eles passam a ser obrigados, então, a consumir o açúcar da metrópole que vinha das Antilhas inglesas. Quando eu falo em Antilha, eu falo no que hoje a gente chama de Caribe, aquela região ali da América Central, tá? Gente, a minha cachorra vai destruir meu cobertor. A gente tem a Lei do Selo, de 1765. O que é esse selo? Não é o selo de papel de mandar carta, que inclusive hoje em dia eu nem sei se ainda existe. É um selo que é colocado em todo produto que é vendido na colônia para ter certeza de que veio da metrópole. Peraí que o Bruno fez um comentário. Esse sistema de exclusividade na circulação dos produtos metrópole costuma ser chamado de exclusivo colonial ou pacto colonial. Eu acho que vocês já viram isso com o Du ou com a Camila. Se não, estou contando agora para vocês, eu e Bruno. E a lei do chá, que eleva os impostos sobre as folhas de chá e, de novo, reforça essa obrigatoriedade da colônia comprar da sua metrópole. Eu trouxe aqui um mapazinho, mapazinho, das 13 colônias. Vocês podem ver que ali onde está escrito Louisiana e Nova França são as regiões que hoje em dia é o Canadá francês e o estado da Louisiana, Nova Orleans, onde se passa a Princesa e o Sapo. Gente, eu sou muito fã da Disney. Com um olhar meio crítico, mas eu amo muito Disney. Enfim. Então, enfim. Tudo bem até agora, o que a gente tem do que está acontecendo antes da Revolução, antes da independência das 13 colônias? Que foi meio cortado pelo nosso papo, beleza. Por que a gente fala de independência dos Estados Unidos? Não é só porque esse aqui é um curso de história da América, não. É porque, mesmo quando eu dou aula de história geral, eu falo de independência dos Estados Unidos, porque foi a primeira colônia que se torna independente. Então, até então, não existia a possibilidade de quebrar esse pacto colonial e de quebrar essa dominação da metrópole sobre a sua colônia. Então, a independência dos Estados Unidos ela é muito falada porque ela é a primeira. Eles são o primeiro país a quebrar com esse pacto e falar, vão para as favas, eu quero ser um país meu, abraços. Sendo que esse não é o primeiro intuito deles. Vamos lembrar disso. Quem está fazendo história não sabe que está fazendo história. Então, cuidado. Calma que o Bruno mandou mais um comentário. O pacto colonial costumava definir também que os produtos da colônia deveriam ser comercializados primeiro na metrópole. A partir da metrópole, então, esses produtos seriam comercializados para nações europeias. Isso, então, é um exclusivo dos dois lados. A colônia só compra na metrópole e a metrópole só... Quer dizer, e a colônia só vende para a metrópole. Tipo o açúcar que vinha do Brasil, por exemplo. Ele era vendido para Portugal e Portugal revendia. Bom, seguindo em frente, porque agora eu já estou começando a ficar com medo de que não vai dar tempo, mas vai dar tempo. Tá tudo bem. Em 1773, a gente tem o que foi conhecido como a Festa do Chá de Boston. Boston é uma cidade portuária, então os colonos, eles invadem o navio que transportava esse chá e joga todo esse chá no mar. Por isso é conhecido como Festa do Chá de Boston. Tem um quadro bem famoso sobre isso. E a partir disso, essas colônias, essas 13 colônias, elas veem a necessidade de se organizar e de se conversar entre si. E a gente tem o que fica conhecido como o primeiro Congresso Continental. Eles sempre tiveram essa noção de que eles são um continente inteiro, né? Mas tudo bem. A Geórgia acabou não enviando um estado, não acabou enviando um representante, não foram só 12 colônias, não as 13. E eles buscavam pressionar a Inglaterra para diminuir esses impostos. Não era uma questão de vamos se juntar e vamos dar um pé na bunda da Inglaterra, era uma questão de vamos diminuir os impostos. Em 775, ele é criado um corpo militar, que a gente não vai chamar de exército, porque não é um estado, a gente vai chamar de corpo militar, que organiza uma resistência armada contra esses impostos, contra vou chamar de tirania, do governo britânico.
E aí, em 1776, a gente tem, 4 de julho, que é o feriado que eles comemoram, a Declaração da Independência, que foi escrita principalmente pelo Thomas Jefferson, que foi... Todas essas pessoas que eu tô falando aí, o George Washington, o Thomas Jefferson, eles foram presidentes dos Estados Unidos mais tarde. Porém, eu não sei se vocês, quando eram crianças, botaram a mochilinha nas costas e falaram assim pra mãe, eu vou fugir de casa. Eu fazia isso direto. Eu botava 3 chicletes na minha mochila como uma forma de me alimentar. E eu falava, eu vou sair de casa. E eu levava, sei lá, um bloco de notas. Só que a minha mãe olhava e fazia assim, vai lá. Ou seja, a minha ameaça, ela não era aceita. A minha mãe não reconhecia o que eu estava fazendo como uma ameaça verdadeira. De que eu, de fato, fosse fugir de casa e ela nunca mais fosse me ver. Então, tudo é uma questão de aceitação e de reconhecimento. Então, em 4 de julho de 1786, as 13 colônias falam, somos independentes. E aí a Inglaterra fica, aham, e fala, vamos lá meter o cacete neles, que aí vai dar tudo certo, a gente acaba com eles e fica tudo em paz. Então, a gente tem uma guerra por essa independência, que ela dura de 1776 a 1783, que é a Guerra de Independência. Aí, em 1787, com a indenização paga, porque veja bem, a Inglaterra está perdendo território, se os americanos agora que se tornam, né, um povo estadunidense, quer se independentizar, se ficarem independentes, muito tarde já, minha cabeça não está mais funcionando. Se eles querem ficar independentes, eles têm que pagar pelo prejuízo que a Inglaterra está tendo de perder um território. Então, com essa dívida paga, a guerra encerrada, os custos da guerra pagos, a gente tem a ratificação da primeira Constituição dos Estados Unidos, que é basicamente a que eles têm até hoje, né? Que é a Declaração dos Direitos. Elas não são muitas, e isso vem por quê? Pela forma de governo que se forma em 1788. O Brasil é um país que tem uma Constituição que rege todo o seu território e todos os seus estados. Então, por exemplo, não tem como sei lá, andar todo de laranja numa quarta-feira ser permitido em um estado e proibido em outro, porque a gente tem uma Constituição federal. Porém, os Estados Unidos, eles partem de um sistema federalista, ou seja, cada uma das 13 colônias tinha sua autonomia para decidir o que é legal, o que é possível e o que não é. Então, a Constituição norte-americana, a Constituição estadunidense em si, ela é muito pequena e ela é muito simples. Mas cada estado tem a sua, vamos dizer assim, Constituição. O pessoal do direito vai me matar, mas vamos supor que seja uma Constituição para cada estado. Então, por exemplo, é por isso que, eu não sei o nome dos estados, mas por isso que, sei lá, no estado a idade mínima para se casar é de 19 anos. E por que que em um outro estado B a idade mínima para se casar é 14 anos? Sim, a gente tem casamentos infantis, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos por conta disso. Por que que na Califórnia o uso recreativo da maconha é liberado e por que que em alguns estados nem mesmo o uso medicinal é liberado? É porque cada um dos seus estados tem a sua liberdade para formar a sua própria, vamos supor, Constituição, porque eu não sei qual é a palavra certa. Estatuto, não sei. Depois, no final, podemos me perguntar porque eu tenho partido de direita, porque eles são todos uns cocô. Em resumo, é isso, assim, é um grande histórico de... Porque, assim, os Estados Unidos, ele foi construído sobre uma base, que é a doutrina WASP, que seria, em tradução, branco, anglo-saxão e protestante, e no lema da liberdade, que a liberdade é o que mais importa. E nessa liberdade, eles estão falando no sentido de liberdade lá do Adam Smith, de baixa interferência do mercado, coisa e tal. É possível que existam pessoas comunistas, anarquistas nos Estados Unidos? Existem, mas eles não conseguem se organizar em partidos, porque são muito poucas pessoas. Então, eu acho que nem a pessoa mais louca de esquerda do Partido Democrata deve falar, por exemplo, em reforma agrária. Embora foi feita uma meia reforma agrária lá, em alguns anos atrás, que inclusive pode ser um tema aí. Há vários temas que eu tô jogando na aula de hoje, a galera que se vire. Enfim, então é mais ou menos por isso, tá? Ela não tem muito porquê, assim, é só porque eles se baseiam nessa noção liberal de liberdade. Tanto que, por exemplo, quando você fala de usar máscaras como uma forma de proteção coletiva à pandemia, ao Covid-19, o que se escuta de resposta lá, que inclusive é um discurso que vem sendo importado para cá, mas o meu direito de não usar máscaras fica onde? Então é um discurso muito mais individualista da liberdade, entendeu? Sim.
Tipo, o seu direito de não usar máscara, ele acaba quando o O seu não direito usar de máscara... ir e vir também tem. Tipo, o seu direito de não usar máscaras, ele acaba quando esse seu direito interfere na vida do outro. Então, o impacto coletivo tem que estar acima da sua vontade individual, que é uma coisa que é um tanto quanto complicada de ser exercida lá. Mas, enfim. Tudo certo de 13 colônias? Posso partir para a Revolução Haitiana? Mais uma indicação. A gente poderia fazer uma aula um pouquinho mais aprofundada na questão americana. A gente vai falar estarei mais. Presente. A gente vai falar mais. A gente vai falar só de Estados Unidos. A gente vai ter uma aula só sobre Estados Unidos do século XIX. Uma aula inteira só sobre a crise de 29, que aconteceu principalmente nos Estados Unidos. A gente vai ter uma aula só sobre Estados Unidos do século XX, a segregação racial e o movimento da contracultura. A gente vai ter uma aula que vai ser meia Guerra Fria na América Latina e meia American Way of Life, que também é sobre os Estados Unidos. Então a gente vai falar bastante dos Estados Unidos aqui. Eu tentei mesclar principalmente entre América Latina e Estados Unidos. Infelizmente, as outras Américas, América Francesa, América Holandesa, eu sinto muito, ficaram com Deus. Porque não dá pra fazer tudo, a gente tem que filtrar os nossos recortes. A impressão minha, o Bruno parou. Não, ele não parou, ele só tava parado há muito tempo. Enfim, para a gente falar do Haiti, a gente tem que localizar onde fica o Haiti. O Haiti, ele fica ao norte da Venezuela, pertinho de Cuba, e o Haiti é uma ilha que ela é rachada ao meio, uma parte é o Haiti, outra parte é a República Dominicana, fica pertinho da Jamaica. República Dominicana foi colônia espanhola, Haiti foi colônia francesa, Jamaica foi colônia inglesa e Cuba foi colônia espanhola. Então a gente está vendo aí que tem uma grande... San Juan, em Porto Rico, também foi uma colônia espanhola. Então vocês estão vendo aí que tem uma grande influência de uma série de colonizações diferentes aí na região do Caribe. O Haiti, antes de chamar Haiti, era chamado de Ilha de São Domingos, era o nome do colonizador, era o nome que a França tinha dado ao Haiti. E eles eram um produtor de açúcar, porque a gente tem que lembrar que nesse clima tropical de alta umidade, o que mais produz bem é o açúcar. Então, naquele esquema de plantation que a gente já conversou, né? Grandes terras em monocultura, escravidão. A escravidão é um grande pilar da monocultura e do sistema de plantation ou plantação. E São Domingos era um grande produtor de açúcar e ele era conhecido como a Pérola das Antilhas. Atenção, porque a gente vai gastar todo o nosso francês hoje, hein? Vai ter uns nomes aqui meio franceses, bastante, na verdade. Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente tem um dado momento, a Declaração do Homem e do Cidadão, que não é a mesma que a gente tem hoje. Inclusive, eu acho que todo mundo aqui tem carteira de trabalho, né? Aquela azulzinha. Se vocês pegarem as primeiras páginas, é a Declaração Universal do Direito do Homem, que aí começa com: todo homem é livre por nascença e todo homem é igual perante a lei. Então, se a gente está falando da Revolução Francesa, que tinha como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade, a monocultura é a produção ou cultura agrícola de apenas um único tipo agrícola. A substituição da cobertura vegetal original, geralmente com várias espécies de plantas por uma única cultura, é uma prática danosa ao solo. Também é ruim para geral. Só é bom para quem tá em cima, como já diria aquele funk, né? O que de cima, não funk, é uma música dos anos 2000, o de cima sobe, o de baixo desce. Então, se a gente está falando da Revolução Francesa, onde o lema é liberdade, igualdade e fraternidade, isso chega nas colônias como, inclusive a gente tem um dado momento, onde se declara a libertação de todos os escravizados das colônias francesas. Eu sei que hoje em dia a gente olha para os franceses e fala: nossa, eles são tão bonzinhos, mas não se engane, gente, eles têm tantas colônias quanto a Inglaterra teve, tantas colônias quanto Portugal teve, foi uma grande potência colonizadora. Inclusive, até hoje, eu consigo lembrar de cabeça pelo menos 3 territórios que ainda são colônias francesas. A gente tem aqui na nossa América do Sul a Guiana Francesa, a gente tem a Polinésia Francesa, e tem mais uma aqui que eu sempre esqueço. Ai, meu Deus, abri tudo errado o negócio. Ai, uma dessas ilhas pitutucas. Martinica. Até hoje é uma colônia francesa. Então, sim, ainda existe colonização no século XXI. Quando a gente acha que a gente está avançado. A gente acha que a gente foi para frente. Enfim, então essas ideias iluministas, elas chegam, e o que chega é principalmente dessa libertação dos escravizados.
Por que é tão importante a gente falar da libertação dos escravizados? Se a gente está falando desse sistema de monocultura, a gente está falando de um sistema baseado na escravização de humanos. A gente tinha uma população de 500 mil escravos para 35 mil proprietários. Esses dados, eles são, obviamente, tem um pouco de achismo aí, né? A gente não tem, se até hoje a gente não tem muita certeza, porque a gente não tem um censo há mais de 10 anos aqui no Brasil, imagina naquela época. Então, tinha muito mais de 10 escravos escravizados para um proprietário. E isso gera um problema, que se você diz que, de repente, aqueles escravizados estão libertos, o proprietário perde o seu poder, né? Porque assim como o mercado financeiro, as coisas, na verdade, o mundo inteiro, se vocês forem parar para pensar, às vezes eu entro nessas doideiras, que tudo só é o que a gente acha que é porque a gente diz que é. Tipo, por que a gente tem que usar roupa? Porque a gente diz que tem que usar roupa. Se der 5 minutos e falar, ninguém mais precisa usar roupa, a gente para de usar roupa. A gente só usa roupa porque as pessoas dizem que a gente tem que usar roupa e a gente acredita. Entrar numa aula de filosofia, entendeu? Tudo só é porque a gente acha que tem que ser. Então, enfim, vamos ficar mais uns anos sem um censo, eu também acho, viu? Sem nenhum tipo de censo, nem o censo do IBGE, nem censo na cabeça, mas enfim. Uma piadinha, desculpa, gente. Enfim, até agora tá tudo bem do Haiti. Então tá bom. Sim, tranquilo. Adoro ouvir que tá tranquilo, que aí as coisas pioram. Porque a Revolução Haitiana, ela é um Acho que a pouquinho... gente tem que ter mais aulas sobre a escravização do que essa coisa dos Estados Unidos. Acho que é mais relevante É essas porque a questões. gente entra também nisso quando a gente fala dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala principalmente de segregação Sim. racial, a gente entra nessa questão. Mas quem vai falar bastante disso é o Du. Eita, Ele vai falar bastante com vocês sobre isso. tá Eu bom. acho que a Camila também, quando ela for falar de revoluções inglesas e, enfim, século XIX vai chegar aí. Agora que as coisas começam a ficar meio confusas, vamos lá, tem vários anos aí, mas antes da gente falar sobre isso tudo, eu já vou dar um spoiler de história do Brasil para vocês. O Brasil, junto com o Haiti, são os únicos dois países que, ao se tornarem independentes, eles partem para um regime imperial. O México depois tem uma pequena experiência de império, mas não dura muito, é coisa rápida. Mas o Haiti e o Brasil, assim que eles se tornam independentes, eles se tornam impérios, ou seja, eles são governados por um imperador, por um rei. Enfim, entre 1791 e 1794, vamos lembrar que as notícias não chegavam por WhatsApp, né? A gente está falando de um país, uma ilhazinha, no meio do Atlântico, então as notícias demoravam, assim, a correr. A gente tem notícias de que a França abolira a escravidão. Fake news, porém. Só que a gente começa, então, umas revoltas desses escravizados. Os britânicos, para tentar dar uma ajudada na França, eles tentam invadir São Domingos para tentar conter essa rebelião de escravizados. Vamos lembrar que a gente tem, sei lá, 2% da população de homens brancos proprietários e 98% de escravizados. Então, assim, é aquela frase, né, que os que comem dormem com medo dos que não comem, porque numericamente eles são muito mais. Inclusive, estou fazendo uma matéria sobre isso, sobre fome. Mas enfim, a gente pode também falar sobre isso. Agora vai começar o francês. A gente tem o Toussaint Louverture. Vou anotar tudo que você fala de indicação. Fica tranquilo, vai ficar gravado. Aí, indicação de aula, anota, gente. Eu dou várias ideias, né? Parece até que eu tenho tempo, mas anota aí, depois a gente vê o que a gente faz. O Toussaint Louverture, ele é um escravizado instruído. Tem alguns escravizados que trabalham dentro de casa, eles fazem serviço doméstico, por serem mais cultos, mais educados. E ele que é uma pessoa instruída, letrada, ele passa a transmitir as ideias para esses escravizados e ele começa a organizar todo esse movimento em torno da abolição e da expulsão dos ingleses. E eles conseguem. Eu acho isso muito demais. Eles conseguem, eles mandam os ingleses embora. E em 1801, eles fazem a primeira Constituição haitiana. O líder militar, que era o Louverture, ele busca autonomia sem se tornar independente da França. Então eles falam, a gente quer continuar colônia, a gente não liga, tá na nice. A gente só quer um pouquinho de autonomia.
que é, por exemplo, o que acontece na Polinésia Francesa hoje. A Polinésia Francesa tem seu próprio governo, eles não seguem as mesmas regras e a mesma moeda que a França, mas ainda assim eles, tipo, prestam contas à França. É tipo a Austrália. Você sabia que a Austrália nunca ficou independente? A Austrália, até hoje, em teoria, eles são colônia da Inglaterra, só que eles pagam impostos, inclusive na nota de dólar australiano deles está a foto da rainha da Inglaterra. Isso me gera um mal-estar só de pensar, mas enfim. Só que aí o Napoleão, ele fala nada a ver, mano. E manda 25 mil soldados para tentar recolonizar o país. Só que a gente tá falando de 25 mil soldados para mais de 300 mil escravizados. Obviamente, dá errado, mas eles têm uma vitória. O Louverture, ele é preso e ele morre em 1803. Vocês vão ver quando a gente falar de Revolução... A gente não, né? Porque vai falar a Camila. Quando a gente falar de Revolução Francesa, que tem os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos, eles são da burguesia baixa, e os jacobinos negros, como ficam conhecidos o pessoal revolucionário no Haiti, eles se mantêm em guerra. Entre eles tem o Dessalines, que é quem vai se tornar mais para frente o imperador do Haiti. Eles expulsam os franceses e ele muda o nome da terra para Haïti, assim, na pronúncia original seria Haïti, que significa terras de altas montanhas. O Dessalines, que nem eu falei para vocês, ele se torna, portanto, o imperador do Império do Haiti. Então, ela é uma revolução negra de escravizados que resulta numa independência e no império. Se eu não me engano, o Dessalines ele se proclama o imperador dos povos negros. Não tenho certeza. Eu posso estar viajando, mas eu acho que é isso. Então, a Revolução Haitiana ela é cheia de vai, não vai, um morre, um mata. Mas o que importa é isso. 1804, o Haiti ele é independente e a gente tem esse império nas Antilhas, que até então não tinha acontecido. Olha só, gente, o Bruno tá fazendo comentários maravilhosos. Eu vou botar o Bruno para dar aula, vocês vão ver. Foi a primeira derrota do exército napoleônico que criou o mito da invencibilidade da França de Napoleão, que 10 anos depois vai ser... Spoilers. Camila que lide aí com os spoilers. Mas tudo bem até aqui, gente? Aqui eu trouxe a imagem. À esquerda, o Toussaint Louverture, que ele é esse ex-escravizado e líder militar do processo de independência. E o Jean-Jacques Dessalines. Nossa, a gente tá chique, hein? O ex-escravo, o escravizado, que ele é o líder militar, e ele se torna, então, o imperador do Haiti até 1806, quando ele é assassinado. As pessoas não têm alegria nunca. Eu trouxe aqui a imagem deles. Vocês podem ver que eles estão em roupas que são de grande importância, principalmente para os europeus. Sabe? Esse uniforme militar, ele é o uniforme militar francês. Show de bola? Tudo bem? Ele é. Sim. Eu gosto como essas pinturas foram feitas. Se eu não me engano, elas são posteriores, mas tudo bem. O que importa é que elas estão aí. Vou passar, já são exercícios. Eu trouxe aqui um exercício da Federal de Minas Gerais. Eu vou ler e aí eu vou conversar com vocês como é que eu penso os exercícios, porque eu tenho o meu foco, o tempo que eu consigo prestar atenção numa coisa é igual de uma criança, assim. Passou de 20 minutos, eu não presto atenção em mais nada. Inclusive, eu não sei até hoje como é que eu consigo dar aulas mais longas do que 20 minutos. Mas, enfim. Acho que é por isso que eu falo um monte de besteira no meio da aula, né? Que eu me perco, mas enfim. Então, oi. Só uma colocação. Se ele não tivesse sido assassinado, como estaria o Haiti hoje, será? Fica aí a questão, né? Fica aí a nossa dúvida. Né? Sabe que... Manda bala, Bruno. Posso fazer um comentário daqui também, Maria? Agora, nas últimas semanas, últimos meses, o Haiti entrou bastante nos noticiários de volta, né? E teve o assassinato do presidente. Sim, teve o assassinato. Exato. O novo presidente foi assassinado há umas 2, 3 semanas atrás. E logo depois disso, a gente teve um novo... Como é que é o nome? Terremoto. Sobre como foi
desenrolou a história do Haiti assim, ao longo do século XIX e tal, ou para o século XX, depois da morte dos Dessalines e tal. O que aconteceu foi que o Haiti foi obrigado pela França a pagar uma indenização pela independência. Nessa indenização, eles cobravam, inclusive, cobravam toda a propriedade francesa que foi espoliada, foi tirada dos franceses. E aí eles consideraram como propriedade, inclusive, as pessoas que eram escravizadas. E era uma dívida impagável, assim. Era impossível pagar e a ameaça da França era reinvadir o Haiti e recolonizar. E eu não sei, eu ter pesquisado isso, mas não sei exatamente em que ano foi essa imposta, essa dívida, essa indenização, mas o governo haitiano conseguiu, se comprometeu a pagar ela a partir de empréstimos de bancos privados americanos, que aí ficou devendo, pagando juros para bancos privados americanos até 1947. A dívida que eles pagaram ao longo desses mais de 100 anos, 140 Quase anos, sei 150, lá, né? pois foi maior do que o PIB do Haiti hoje. Imagina, 200 anos atrás, como era pagar esse negócio. Pagava 150, passava 150 anos pagando as dívidas, essa indenização absurda e os juros ainda para os bancos americanos. Teve até uma invasão depois, no começo do século XX, ao Haiti dos Estados Unidos, que os Estados Unidos invadiu o Haiti porque estava com medo de que a dívida não fosse paga, e foi um saco mesmo. Invadiram, pegaram o ouro da Casa da Moeda haitiana e saíram, porque é para pagar a dívida, assim. Assim, Exatamente. espoliação do país mesmo, assim. Mas isso também aconteceu com o Brasil, viu, gente? O Brasil, quando se torna independente, ele tem que pagar uma indenização a Portugal, justamente pela terra e pelas coisas perdidas. E a gente, não que a gente pague essa dívida até hoje, mas a gente conseguiu pagar com empréstimos ingleses e até hoje uma parte da nossa dívida externa. Vocês já ouviram falar do rolamento da dívida externa, do pagamento dos juros da dívida externa? Aí é uma coisa que, por exemplo, está até hoje na nossa dívida externa, uma parte é o pagamento dessa dívida que foi feita em 1822 com a coroa britânica. Então, a independência dos países normalmente ela é muito custosa, é muito difícil para um país se recuperar do pagamento dessa dívida, que é, por exemplo, o caso do Haiti e é o caso do Brasil. O que a gente paga de dívida externa, se a gente conseguisse investir no nosso país, seria outra história. É por isso, por exemplo, acho que não vai dar tempo de fazer exercício porque eu vou entrar num negócio muito nada a ver. É por isso, inclusive, que a gente tinha, ao longo do século XX, o mito do país subdesenvolvido que está em estágio de transição. Existe o mito de que um país subdesenvolvido poderia se tornar um país desenvolvido se ele quisesse, se ele investisse nas coisas certas, como se não tivesse, por exemplo, essas dívidas históricas, essas dívidas gigantes que vêm arrastadas de mais de 200 anos ao longo dos tempos. Eu vou só fazer esse exercício com vocês rapidinho, a gente tem 3 minutos, vai dar tempo. Abaixo se encontram descritas diferentes características do processo de independência na América Latina e na América do Norte. Sobre esse contexto, lê as alternativas abaixo. 1. Nos Estados Unidos, como coincidência imediata do seu processo de independência, ocorreu a abolição da escravatura. Eu mencionei alguma coisa disso para vocês? Não, não mencionei. Não. Em toda a América Espanhola ocorreu uma aliança entre as elites locais e os setores populares contra os interesses metropolitanos, sem, contudo, produzir mudanças na forma de governo. Não. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos portos às nações amigas, constitui-se importante fator para a crise do sistema colonial. O processo de independência no Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo-se de um singular modelo de luta anticolonial. Então vamos lá. Isso seria a pergunta toda? A gente agora tem que dizer quais dessas estão certas, quais estão erradas. A 1, vocês já falaram que ela está errada. Então, na teoria, a gente já matou a questão só por essa. A abolição da escravatura, não. Qual que é a única que não fala? Na teoria, a gente estaria entre a C, na B, que são todas incorretas, e na E, que apenas 3 e 4 estão corretas. Só que vocês sabem, que vocês são pessoas maravilhosas, vocês lembraram da minha voz, que a letra aqui, o número 4, está certo. Porque é um singular modelo de luta anticolonial. Por isso que eu trago ela para vocês. Porque é um processo de independência diferente de todas as outras. Então, sabendo que a 4 está certa e a 1 está errada, vocês escolheriam a alternativa... Acho que 4.
Letra E. Apenas a 3 e a 4 estão corretas. Ah, Entendeu? É mais ou menos assim que eu tento pensar o exercício. Então, por exemplo, eu tô com lápis, eu faria isso. Eu sublinharia o que tá errado e eu já botaria um X no cantinho. Falando, isso aqui, A1 nada a ver, já põe um X, A2 nada a ver, tá errado. Então, eu tô em dúvida se a 3 tá certa e eu sei que a 4 tá. certo. Aí eu vou e escolho por eliminação o que sobrou. Deixa eu passar pra parte de recomendação. A gente vai pular esse exercício. Eu vou deixar lá se vocês quiserem depois mexer. Indicação, eu vou passar para vocês o filme Hamilton, que é um musical, que é um filme que se passa no processo de independência dos Estados Unidos e a formação dos primeiros governos. Só que ele é todo cantado. Eu agora não lembro se é hip hop ou rap. Mas é todo cantado nesse estilo de música, não é aquela música de musical tradicional. E eu também vou deixar um videozinho sobre o Haiti, que é bem legal. E eu vou adicionar as minhas recomendações, essas que o Bruno tá colocando aqui, que é sobre o livro da Revolução Haitiana, Jacobinos Negros, do James, que é do CLR James. Eu vou colocar como parte das indicações. Manda no grupo. Vou mandar. Obrigada. Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Não. Até agora não. Isso. Bom, gente, então é isso. Obrigada. Muito obrigada pelo tempo, pela paciência, pelo papo. Vocês me mandam aqui que eu propus de aula a mais que eu já não lembro. E boa aula para vocês. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Marília.